tempo, né? Mas ele não permite gravar as aulas. Então, a gente usa o Zoom, apesar de ter tempo de 40 minutos, né? Apenas 45, se eu não me engano, acho que são 40. A gente tem que gerar vários links, mas a gente tem como gravar. Então, caso o aluno falte a aula, ele consegue assistir a gravação. Certo? Então, vamos lá, queridos. Vamos continuar falando sobre os íons. Eu não sei até qual momento caiu, né? Porque a gente estava falando sobre os íons. Então, o que nós temos? Nós temos que o átomo, ele sempre tem quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons, certo? Os íons não. Ele pode ganhar ou perder elétrons. Só que eles passam a ser chamados com nomezinhos diferentes. Eles são cátions quando eles perdem elétrons, ou seja, ele ficou positivo. Michele, por que quando perde fica positivo? Porque, gente, o elétron ele era negativo, né? E eu tinha uma carga positiva para uma carga negativa. Segunda carga positiva, segunda carga negativa. Era equilibrado. Conforme eu tenho essa perda, né? O que vai acontecer? Sobra carga positiva, né? Então, por isso que 2+ significa que ele perdeu elétrons, está sobrando prótons, sobrando carga negativa. Aí aqui eu coloquei o exemplo do oxigênio. Aqui era o berílio, ficou 2+, ele é um cátion, perdeu elétron. Aqui embaixo, ele é um ânion, ele ganhou elétron. Quando ele ganha elétron, ele fica negativo. Ele está, gente, nesse caso, com carga negativa sobrando. Ele ganhou o elétron. O elétron não é negativo? Se ele ganha elétron, ele fica com cargas negativas sobrando. Então, nesse caso, os íons podem ser de duas formas, sempre. Ou cátion ou ânion. Cátion, ele é positivo e significa que ele perdeu elétrons. Os ânions, ele é sempre negativo e indica que ele ganhou elétrons. Então, aqui um resuminho. Ó. O átomo, se ele ganha elétrons, ele se transforma em ânion. E a carga dele fica negativa, porque ele ganhou carga negativa. Agora, o átomo, né? Quando perde elétrons, ele se transforma em cátion, ficando com carga positiva. Antes da gente falar sobre os isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos, que foi onde a gente parou na última aula, alguma dúvida em relação aos íons ou algum outro conteúdo, pessoal? Tá tudo bem? Beleza, Rafael. Wesley, Oséia, Sara, Leandro, Marcos, Débora. Então, tá bom. Qualquer dúvida, vocês sinalizem, tá? Então, beleza. Beleza, Tiago. Agora a gente vai falar sobre esses elementos químicos agrupados, né? Por alguma característica que eles têm igual, gente. Como assim? Eles possuem mesmo número de prótons, então eles fazem parte de um grupinho. Eles possuem mesmo número de elétrons, então eles podem ser agrupados num determinado grupinho, tá? Então agora a gente vai conversar sobre isso. Foi onde a gente parou na nossa última aula. A gente vai começar falando dos isótopos. A gente vai falar sobre os isótopos. O que seriam os isótopos? São elementos químicos que têm mesmo número atômico, mesmo número de prótons. Cada palavra, gente, tem uma letrinha no meio para ajudar a gente. Isótopos, mesmo número de prótons, que é a mesma coisa que número atômico. Gente, para isso acontecer, a gente vai falar ainda sobre tabela periódica.
Mas, a princípio, né, o que já dá para adiantar para vocês é que a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, só existe um elemento com o número atômico 11, que é o sódio. Não vai existir outro elemento que também tenha número atômico 11. Número de prótons 11. Somente o sódio. 17, somente o cloro. Então, o que acontece? Os isótopos são sempre o mesmo elemento químico, mas que possuem massas diferentes. Eu coloquei aqui o exemplo do cloro. Na natureza, existem dois átomos de cloro. O cloro 35, massa 35, e o cloro massa 37. Se vocês repararem na tabela periódica, a massa do cloro é 35,5. Por quê? Essa massa ela é feita em relação aos isótopos. Então, existe na natureza 2 isótopos de cloro. Existem 2 átomos de cloro, né? Eu não vou poder comparar aqui, gente, por exemplo, cloro com oxigênio. Não vai ter como, é só cloro. Eu comparo diferentes átomos de cloro. Eu comparo diferentes átomos de oxigênio, tá bem? É sempre o mesmo elemento. Aí eu coloquei... Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguém com o microfone ligado? Não sei se é dúvida. É o Marcos. Está tudo bem, Marcos? Ligou por engano? Ou alguma dúvida? Engano. Beleza. Vou colocar sendo mudo, tá? Vamos lá. Aí aqui embaixo eu coloquei a tabelinha clássica, né? Para a gente organizar as informações. Cloro 35 e cloro 37. O número atômico do cloro foi aquilo que eu falei para vocês, né? Nunca vai mudar. Por quê? Porque é a identificação do elemento químico, é o cloro. O cloro é sempre 17. Então, eu tenho que o número atômico é 17, o número de prótons é 17 e o número de elétrons é 17. Então, esses três aqui são sempre iguais, 17, não vai mudar, já que ele é átomo, tá? Bem, o que vai mudar? O número de massa, um cloro é 35, o outro cloro é 37. Além disso, o número de nêutrons também vai mudar. Por quê, gente? Lembra que para a gente achar o número de nêutrons, a gente fazia número de massa menos número atômico? 35 menos 17 dá 18. Agora, 37 menos 17 dá 20. Então, nesse caso, o número de nêutrons também vai mudar. O próximo que a gente vai conversar são os isóbaros. Isóbaros, ó, tem o A na palavra, é o que apresenta mesmo número de massa. Olha, o cálcio e o potássio. Ambos têm número de massa 40. São elementos químicos diferentes. Todos vão ser elementos químicos diferentes. Somente os isótopos que obrigatoriamente tem que ser o mesmo elemento químico, tá? Porque o número atômico, ele é do elemento. Então, eu não posso ter 2 elementos com o mesmo número atômico. É a identificação dele, tá? É como se fosse o CPF do elemento químico. Cada um tem o seu. Beleza. Então, aqui, isóbaros, tem o A no meio da palavra, para ajudar a gente a lembrar que é número de massa, mesmo número de massa. Os isótonos têm o N na palavra. É para ajudar a gente a lembrar que é o mesmo número de nêutrons, tá? Então, eu coloquei aqui o cálcio e o potássio, só que esse potássio já é o potássio 39. Lembra que a gente pode ter potássio, né? Qualquer elemento químico com massas diferentes, que são os isótopos. Então, ó, esse cálcio, ele é 40, o número de massa dele é 39. Mas quando eu faço 40 menos 20, para achar a quantidade de nêutrons, eu tenho 20. Quando eu faço 39 menos 19, eu tenho 20. Então, eles são isótonos, mesmo número de nêutrons. E para fechar a série dos 4, a gente tem os isoeletrônicos, que são aqueles que apresentam mesmo número de elétrons.
coloquei um exemplo com 3 elementos diferentes. O sódio, repara, gente, ó, o sódio tem uma carga mais 1 aqui, então ele é íon. O oxigênio, com uma carga 2 menos aqui, ou menos 2. Oi. O Leonardo teve problema com a internet, ele não entrou. Eu tô aqui que eu tô interpretando, porque depois vai ficar gravado. Ele perguntou para a lista de presença. Como é que é feito? É feito no Google? Isso, lá no Google Classroom. Pelo turno da manhã eu vou liberar 11h30, já está programado, e de tarde no final da aula também. Tá bom. Tá bom? Obrigada, Cibele. De nada. Então, pessoal, os isoeletrônicos, né? Eles têm mesmo número de elétrons. Aí, repara, tem uma carga aqui, ó, do lado direito, no sódio e no oxigênio, indicando que eles são íons, tá bom? Essa informação aqui, gente, vai ajudar a gente a descobrir a quantidade de elétrons. Bem, o neônio, ele é o átomo, repara, não tem nenhuma carguinha aqui. Então, vamos lá. Nossa tabelinha de sempre. Número de massa, 23. Número atômico, 11. Então, o número de prótons é 11. Michele, o número de elétrons não seria 11 também? Não, gente. Atenção, olha aqui a carguinha. Mais 1. O que significa mais 1? Que ele perdeu um elétron. Então, quantos elétrons ele tem? 10. Vamos anotar algumas coisas para, né, dar uma clareada. O átomo, ele sempre tem prótons igual a elétrons. No íon, isso não ocorre, né? Prótons é diferente de elétrons, mas a base de cálculo é sempre a quantidade de prótons que eu tenho. Então, repara, a minha quantidade de prótons era 11, mas ele perdeu... Vou botar em cima aqui desse negócio do exemplo. Ai, bosta. Aqui ele perdeu. Deixa eu tentar circular aqui. Isso aqui indica que ele perdeu um elétron. Por isso que ele tinha 11. Se ele perde um, ele fica com 10. Agora, repara que o outro, que é o oxigênio, ele ganhou 2 elétrons. Ganhou 2 elétrons. Então, se ele tinha 8, ele ganhou, ó, número de prótons 8, ele ganhou 2, são 10. E o neônio? O neônio, gente, ele é átomo. Então, a quantidade de prótons que ele tem é igual à quantidade de elétrons. Então, repara, são 10 prótons, ele tem 10 elétrons. Deixa eu salvar isso e apagar. Dúvidas? Todo mundo entendeu essa parte? Desculpa. Beleza. Tá. Na semana passada, quer dizer, na aula passada, a gente foi até aqui. E aí, a gente fez alguns exemplos na aula. E eu deixei uma lista de exercício. Essa lista de exercício, até essa parte aqui, gente, vocês conseguiriam fazer até o número 9, se eu não me engano, era até o 9. Todos fizeram? Antes da gente começar essa parte, eu quero corrigir. Beleza.
Os alunos novos, né, eles não têm como ter feito, porque eles entraram posterior, né, à nossa aula. Então, eu vou fazer aqui um resumo do que a gente conversou, que eu julgo que é importante para vocês anotarem aí, enfim. Vamos, não está indo, agora foi. Átomo. Então, o átomo, ele tem o núcleo. No núcleo, ele tem próton. Eita, que o próton não sai. Próton e, vou botar aqui, carga positiva e nêutrons sem carga. Mas existe também, gente, a eletrosfera, aonde ficam os elétrons. Então, isso aqui, ele é referente, né, ao nosso átomo. O núcleo, onde tem os prótons, que tem carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga. A eletrosfera, que tem os elétrons, que têm carga negativa. Certo? Bem, além disso, a gente conversou sobre os íons. Os íons, eles são átomos que perderam ou ganharam. Elétrons. E eles podem ser, né, os cátions, que são quando são átomos que perderam elétrons, adquirindo carga positiva. Os ânions, que são os outros tipos, né, de íons, são átomos que ganharam elétrons, adquirindo carga negativa. Bem, o número atômico, que a gente chama de Z, né? Ele representa a carga do núcleo. Ou seja, o número de prótons, já que o nosso núcleo só tem prótons e nêutrons. O número de massa, que é o Azão, né? O A maiúsculo, ele representa a massa do átomo. E ele pode ser calculado como número de massa é prótons mais nêutrons, ou número de massa é número atômico, número atômico mais a quantidade de nêutrons. Bem, aí a gente conversou depois disso sobre os isótopos, mesmo número de prótons. A gente conversou sobre os isóbaros, mesmo número de massa. Conversamos sobre os isótonos, mesmo número de nêutrons. E sobre os isoeletrônicos, mesmo número de massa de elétrons. Isso foi o que a gente conversou, né, na primeira aula e que a gente está trabalhando hoje novamente. Aqui, a gente sempre tem alguma informação, né, na própria palavra. Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos, que vai ajudar a gente a saber que mesmo número de prótons, mesmo número de massa, mesmo número de nêutrons, mesmo número de elétrons. Então, essas informações são as informações importantes que a gente viu, né, na aula de hoje.
Então, gente, aqui estão me perguntando como é que faz para pegar os exercícios. Eles estão no Google Classroom, tá? Eu passei essa lista na primeira aula, não tem problema. Eu vou pedir para quem não fez fazer, né, para a gente poder corrigir. Mas não tem problema não, porque muita gente entrou essa semana. Essas informações que eu anotei aqui, elas são referentes ao que a gente reviu, né? Fez de revisão. Após o intervalo, a gente já vai começar a segunda parte, né? Que é a parte, que é essa parte aqui, referente, vou apagar, né, Michelle? Referente aos números quânticos, tá? Mas antes disso, eu quero começar a ver com vocês sobre a lista de exercício. Essa lista de exercício, como eu falei, ela está no Google Classroom, dá para vocês fazerem até o exercício 9. É bom para treinar essas informações que a gente conversou agora. Eu vou liberar ela aqui no grupo da turma para vocês tentarem fazer. Quem já fez, né, eu vou pedir para aguardar e a gente vai corrigir. Quem ainda não fez, eu queria que tentasse fazer, porque a gente vai começar uma matéria nova, né? Só que essa matéria nova, ela depende da matéria anterior, né? Que é o que a gente conversou agora. Então, o ideal é que todos tentem fazer, tá? Eu vou dar esse tempo para vocês. Eu pararia a aula 11h30, né? Para a gente almoçar e voltaria 1h. São 11. Eu vou deixar a lista de exercícios para vocês tentarem fazer e vou ficar pelo WhatsApp da turma para tirar dúvidas, né? Eu vou liberar ali o grupo para vocês perguntarem. E aí vocês vão tentando fazer o exercício. E a gente retorna 1h com a correção da lista até o número 9. A partir do número 10 é referente ao conteúdo que a gente vai conversar hoje, né? Que é essa partezinha aqui. Esses slides, eles já estão lá no Google Classroom, para que vocês possam consultar caso vocês tenham alguma dúvida. Essa parte aqui é o que a gente vai ver agora, após o almoço. É a matéria nova. Mas a parte anterior, até aqui, é o que a gente já tinha visto na primeira aula e que a gente revisou hoje. Tudo bem, pessoal? Vou abrir aqui para mandar para vocês a lista para quem não pegou no Google Classroom. Mas é importante que o pessoal consiga acessar, gente, o Google Classroom, porque lá já tem a apostila, lá já tem os slides de hoje, já tem tudo. Eu mandei um tutorial para vocês conseguirem acessar lá o Google Classroom. Deixa eu mandar aqui. Aí eu vou desbloquear aqui o grupo, que aí vocês vão tentar fazer essa lista. Eu não sei, Rafael, vou olhar aqui no Google Classroom. São muitas turmas, de cabeça eu não sei os códigos, não. Mas eu coloco aqui. Exato, Jonatas, a aula volta 1h com a correção da lista. Beleza, bom almoço aí. Mas não é só para parar para o almoço, 2 horas de almoço, não. É para fazer a lista, tá, galera? Deixa eu enviar aqui no chat da turma a lista para quem não conseguiu pegar lá no Google Classroom. Lista de presença Google Classroom também, tá? Liberada às 11h30. Já está programado para 11h30.
parar a gravação, senão fica grande.